O desafio é que eu quero que você saia daqui com o desejo de ser louco. Eu quero que você seja um louco, eu quero que você enlouqueça. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. No texto de 1 aos Coríntios capítulo 4, 1 aos Coríntios, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 1. Eu vou fazer a leitura e os irmãos podem permanecer sentados mesmo, tá bem? E aí você acompanha aí na sua Bíblia. No texto de 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se que os mordomos, que cada um se ache fiel. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhais recebido? E se o recebestes, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E eu quero que você preste atenção no verso 10, tá bem? Vamos ler juntos? Eu não sei se é a mesma versão aí da sua Bíblia, mas vamos tentar ler juntos o verso 10 de 1 aos Coríntios 4. Diz assim: nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Mais uma vez, eu repito para você, verso 10, nós somos loucos por amor de Cristo. Amém? Pai, nós te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor tem sido muito bom. Obrigado, ó Deus, por nós estarmos aqui juntos, que o Senhor fale aos nossos corações e que este desafio realmente encha o nosso coração de esperança e que muitos aqui esta noite saiam entendendo a sua responsabilidade diante do Senhor. Em nome de Cristo, eu oro e te agradeço. Amém. Loucos por amor a Cristo. Somos loucos. É o que as pessoas falam de nós. E muitas vezes, o próprio apóstolo Paulo confirma isso, nós encontramos ele dizendo, nós somos loucos, e o desafio realmente é esse, que você assuma a sua loucura, que você se coloque realmente naquilo que o próprio Paulo disse, nós somos, e eu também sou, louco por amor a Cristo. Quero levar os irmãos a serem cada vez mais loucos por Deus. O apóstolo Paulo, ele faz aqui uma comparação com ele mesmo, e com Apolo, e com os crentes de Corinto. Nós lemos o versículo 6 e diz, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos orgulhando a favor de um contra o outro. Aqui nós encontramos que
Esta comparação que o apóstolo Paulo faz com ele, com Apolo e com os crentes ali de Corinto, eu gostaria de pedir licença aos irmãos para que eu também pudesse fazer a mesma comparação com a minha pessoa. Sou missionário, fui convidado a pregar aqui na conferência missionária aqui da Igreja Batista da Graça, e eu gostaria de então usar algumas comparações ou experiências que eu tenho na minha vida como missionário. Então, dessas comparações, lendo, por exemplo, o verso 5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Não que eu queira alguma dádiva ou algum tipo de louvor para mim mesmo, porque Deus sabe todas as coisas e é Ele que vai nos dar toda a recompensa. Mas gostaria que através daquilo que vamos ouvir essa noite, que nós possamos ser incentivados a sermos cada vez mais loucos por Deus e para Deus. No texto de 1 Coríntios, capítulo 1, agora no versículo 31, diz assim, capítulo 1, verso 31, a palavra de Deus diz, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa a carta aos Coríntios, dizendo que ele encontrou ali naquela igreja um grupo de sábios. Na igreja de Corinto havia algumas pessoas que tinham um certo conhecimento, e estas pessoas elas eram orgulhosas, elas estavam mostrando ali realmente uma soberba, e talvez nos dias de hoje nós classificaríamos estas pessoas ali de Corinto como os teólogos da igreja. Eles eram os teólogos da igreja, eram os sabidos da igreja, eram os conhecedores das Escrituras. E aí em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 18, nós encontramos assim, ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Aqui ele então pega aqueles sabidos, aqueles sábios, aqueles teólogos e reprova tudo aquilo que eles estão fazendo. Reprova a sua conduta, e essa reprova do apóstolo, no decorrer da carta que ele vai escrevendo, ele deixa muito exposta toda a maneira reprovável destes teólogos de viverem. E aí o apóstolo Paulo diz, vocês nessa situação que vocês vivem, com esse conhecimento são os teólogos, vocês são os teólogos de Corinto, então, quer saber de uma coisa? Parafraseando com as minhas palavras, se vocês são os teólogos, então nós somos os teoloucos. Então nós somos os teoloucos, porque ele explica, a glória e a sabedoria humana que vocês buscam, não são aquela que nós vivemos, não são aquelas que nós estamos enxergando na vida de vocês, não são de Deus. Que loucura! Olha o que o apóstolo Paulo está falando para aqueles maiorais, aqueles bonitões da igreja de Corinto. Em 1 Coríntios capítulo 4, agora no verso 11, nós lemos assim, até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nós afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos até o presente, temos chegado a ser como lixo deste mundo, e como escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesses 10.000 tutores em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu
pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Talvez, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele dá um chacoalhão. Ele praticamente diz, olha, vocês precisam acordar. Vocês precisam perceber que a realidade é outra. Vocês precisam sair da bolha que vocês estão. Porque a vida, na vida real, é assim. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por perseguição, a vida cristã realmente ela é cheia de luta. E o apóstolo Paulo vai mostrando todas essas coisas, e eu, fazendo uma comparação, dou aula no seminário lá em Ribeirão Preto. E eu tenho visto muitos seminaristas, diferente de alguns anos atrás, talvez algumas décadas atrás, que hoje os seminaristas eles têm muito medo de entrar para o rol seleto dos pastores e missionários. Pensam 2, 15, 78 vezes, porque começam a perceber que as dificuldades são muitas, são grandes. No versículo 18 desse mesmo texto do capítulo 4, nós lemos: mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele mostra o orgulho, a soberba daquelas pessoas, e muitas vezes as pessoas, elas têm uma ideia de ministério pastoral, de ministério missionário, muito romântica, algo assim que muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Canta essa música no fim do ano ou não? Graças a Deus que não, né? Não, né? E aí é tudo muito subjetivo. E quando muitos desses seminaristas, eles põem a mão na massa, vão enfrentar uma igreja, vão enfrentar o diabo, vão enfrentar as arguras da lida diária do ministério, desanimam. Param e dizem, não aguento, não suporto. E aí aquela soberba, aquela arrogância acaba se transformando em desânimo, tristeza, decepção, e em muitos casos até saem, não só do ministério, mas desistem da vida cristã. Muitos não querem pagar o preço do pastorado, pagar o preço do ministério. Um dos objetivos dessa mensagem é fazer com que você seja desafiado ao ministério também, que você queira não só se comprometer, como nós falamos ontem, com a sua igreja, fazer parte realmente não só da membresia, mas também do ministério, e quem sabe Deus chamando você, um seminarista, alguém ordenado ao ministério. O pastor estava perguntando, tem muita igreja sem pastor? Hoje em dia é o que mais tem. Na pandemia nós tivemos, de acordo com o que o pastor Carlos Moraes, o diretor da Missão AME, ele tem muito contato, tem muito mais contato, ele disse que na pandemia foram aproximadamente no Brasil, só no nosso meio, Batista Bíblico Regular Independente, quase 100 pastores perderam a vida durante os 2 anos e pouco de pandemia. Muitas igrejas ficaram sem pastor. Meus irmãos, certa vez eu estava com o desejo muito forte de ir para o seminário, e eu trabalhava no Walmart. Nem sei se tem no Brasil mais, acho que faliu, né? Fechou no Brasil o Walmart, tinha lá, mas não foi porque é a minha culpa não, viu? Fechou por coisa deles lá. E aí faliu, né? Hoje é outro supermercado, era um hipermercado, muito famoso nos Estados Unidos, o Walmart, e eu comecei a trabalhar lá no Walmart, consegui passar no concurso lá, foi no campo de futebol do Comercial, ou do Botafogo, não sei, lá em Ribeirão Preto, está lotado o estádio, gente fazendo lá, e eu entrei, fui passando de fase em cada entrevista, cada prova escrita, foi o dia inteiro, das 7 da manhã e ia até as 8 da noite, e aí depois tinha uma segunda fase para funcionários do Walmart, Passei num dos departamentos ali da papelaria e livraria que ia ter lá. Fui lá. Tinha centenas de candidatos para cada. Entrei. Puxa vida, que festa a minha família fez.
Passou algum tempo, eu queria fazer o seminário, e aí eu não estava conseguindo, porque trabalhar em supermercado, não sei se você sabe, você não tem mais vida. Era principalmente na hora que tinha ali eles falavam que era a dobra. Então você trabalhava suas 8 horas, e aí quando tinha dobra, você já pegava direto mais 8. E às vezes mais 8. E aí você ia para casa, descansar 8 horas, e depois você voltava e pegava. Então você entrava de manhã, passava a madrugada inteira, saía só no outro dia de manhã. 24 horas era porque estava montando a loja para inaugurar, e tinha prazo. Eu passei por tudo isso, cheguei a ser trainee para a gerência ali da papelaria, que eu tinha passado uma boa colocação. Aí chegou uma hora que eu estava perdendo o culto. Olha que loucura. Perder culto, pastor, numa lojona dessa. E aí eu comecei a perder aulas do seminário. Nunca conseguia sair no meu horário, que era 6 horas da tarde. Nunca. E aí eu perdi aulas. Aí chegou uma hora que eu cheguei para ele e pedi as contas. Eu lembro até hoje o meu pai, muito bravo. Ele falou para mim: você é louco. Você pedir as contas, você não ama a sua família. Você passou um serviço ótimo e você perdeu. E meu pai, ele queria me esganar. E ele falou uma coisa que marcou, além dele falar que você é louco, meu pai falou assim: pastor passa fome. Eu não tenho problema com isso, não sei se, né? Mas o meu pai, ele não era salvo. E ele tinha essa ideia. Porque realmente era um serviço muito bom. E eu fui trabalhar por conta. Abri uma empresa, a Pollen Propaganda. O nome, né, criativo. Distribuição de panfletos. Ganhei muito dinheiro. Mas teve um tempo em que, eu já formado no seminário, já ordenado ao ministério pastoral, eu tinha que visitar igrejas no Brasil para poder levantar sustento. E como é que eu ia estar na segunda-feira no trabalho? O que eu fiz? Eu dei a empresa para um irmão da igreja lá em Pontal. Que loucura! Mas o chamado de Deus era muito claro na minha vida. Às vezes servir a Deus vai contra toda a racionalidade humana. E aí nós somos julgados pelas pessoas, pela nossa família, como loucos. Eu me lembro que quando eu fui entregar o trabalho lá, eu cheguei para a moça lá do supermercado Copercana, que é uma rede de supermercados que eu fazia propaganda. Eu cheguei assim e falei assim: então, eu tô me desligando, eu não vou mais continuar fazendo a propaganda. Aí ela fez assim. Ela não olhava, ela não conversava olhando para nós, olho no olho. Ela estava sempre assim, pegando o telefone, vai falando que eu estou te ouvindo. Muita coisa ali no escritório. Quando eu falei que eu ia deixar, ela fez assim. Tinha uma fila querendo pegar o meu serviço lá na porta. Tinha um monte de gente querendo puxar o tapete. E aí, num dado momento, ela falou assim: você quer deixar, você quer sair? Por quê? Aí eu falei, aí muito simprão, né? Eu falei assim: é que eu vou ser missionário. Aí ela fez assim: tá, pode passar. Tá. Missionário ganha bem, né? Missionário deve ganhar um rio de dinheiro. Eu acho que. Mas eu desci aquelas escadas ali, leve, flutuando. Eu não sabia o que eu ia fazer com as minhas. Pagar o aluguel para mim, comprar comida, recém-casado. Minha esposa nunca teve problema com essas coisas, com as limitações que nós tínhamos, financeiras, mas Deus nunca deixou faltar nada, amém? Nunca deixou faltar nada. Eu quero que os irmãos entendam e sejam loucos, não como o louco de Lucas 12, 20. Quem pode ler para mim? Vou pedir a ajuda dos irmãos para a gente ser mais rápido, que nós temos que jantar. Lucas 12, versículo 20. Quem pode ler bem rápido? Se demorar, a culpa é sua que demorou para ler. Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Não, eu não quero que você seja esse louco que não pensa em Deus, esse louco que morreu e foi para o inferno.
Que loucura! E também eu não quero que você seja aquele louco do Salmo 53, verso 1. Quem pode ler para mim? Salmo 53, verso 1. Que loucura! As pessoas rejeitarem as coisas de Deus. Eu não quero que seja esse louco, mas com a imitação que o apóstolo Paulo nos traz aqui, eu gostaria que você entendesse, e para ser louco, precisamos entender o que o louco faz. O que o louco faz? Como que é o louco por amor a Cristo? Primeiro, o louco fala sozinho. Você já viu isso? O louco fala sozinho. Você olha para o louco está lá assim. Você fica olhando para ele assim, falando, olha, o cara é louco. Alguém já viu você falando sozinho? No carro. Eu paro no semáforo e eu oro muito quando eu estou sozinho no carro. E eu oro em voz alta. E eu tenho uma guerra com Deus ali, às vezes, dentro, e eu vou dirigindo e eu estou lá. O cara para do lado assim, fica assim, né? Ele para com o carro, fica assim. Aí eu estou falando, eu olho para o lado assim, para o cara assim, ele... Aí quando abre ele sai rapidinho, esse cara, ó. Mas eu estou falando. E as pessoas acham que nós estamos falando. No ônibus eu não consigo ler, mas eu oro. E esse ônibus que veio aqui de Uberaba, ele é bom porque tem uma cortininha no meio do corredor. Então o casal que estava sentado do outro lado, eu puxei a cortininha, mas eu falei à vontade. Eu orei um tempão, eu parei de orar em Igarapava, quando eu peguei no sono, porque daqui de Igarapava até aqui eu vim dormindo. Mas de Ribeirão até Igarapava, mas eu falei sozinho. Eu falei. Sabe uma pessoa que passou por isso na Bíblia? Ana passou uma coisa semelhante lá em 1 Samuel. Não precisa abrir sua Bíblia, que eu estou com vontade, estou com fome. 1 Samuel 1, 12 a 14, ela estava lá. Eli olha para ela, nesse caso Eli pensou que ela tinha tomado umas e outras, estava bêbada. E ele falou, afasta de você o vinho, né? Até quando você vai ficar bêbada? E aí Ana disse, não, meu senhor, sou uma mulher atribulada de coração. E eu estou, parafraseando, estou orando, estou falando com Deus. Ela podia também ter sido julgada como louca, como muitos de nós. Mas, no versículo 15, lá de 1 Samuel, capítulo 1, ela diz, porém tenho derramado minha alma perante o Senhor. As pessoas podem nos julgar loucos, mas nós confiamos na promessa de Deus, que Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, amém? O Senhor, Ele está conosco. O Senhor, Ele ouve o que falamos. Missões se faz com os joelhos daqueles que oram, daqueles que falam com Deus. Nós precisamos falar com Deus e confiar que Ele te ouve. Eu posso falar com o meu Deus. Aliás, falei com Ele hoje. Você sabia? Acabei de falar lá no quarto com Ele. Falei com Deus. E muitas vezes perderam o prazer de falar com Deus. Que loucura! Porque Deus, na palavra, Ele deu uma ordem, orai sem cessar. É um privilégio que nós encontramos em Apocalipse capítulo 5, verso 8. Quem pode ler para mim? Pastor, Tiago 5,16. A oração, falar com Deus é eficaz, mas é um privilégio. Quem achou Apocalipse 5, verso 8? Pode ler. Amém? E além de ser um privilégio, ela é eficaz. Tiago 5,16. Amém ou não, irmãos? Fale com Deus, porque o louco fala sozinho. Não, eu não estou falando sozinho,
O louco nunca admite que ele está falando sozinho, ele está falando com alguém. E nós estamos falando com o Senhor. Segundo, além do louco falar sozinho, o louco, ele ouve coisas. Hã? Louco ouve coisas. Vocês estão ouvindo? Escuta, escuta. Vocês não estão ouvindo? Olha, escuta. As trombetas de Deus. Amém? Vocês estão ouvindo. É nessas horas que os pastores empolgam, né? Eles falam assim, as trombetas de Deus, estou ouvindo Jesus voltar. Mas irmãos, tirando essa heresia pentecostal, esse fanatismo religioso, sem tomar santo daime, não é isso que eu estou falando. Nós ouvimos, nós devemos ouvir o que ninguém ouve. Como as ovelhas que conhecem a voz do pastor. Nós temos que aprender, irmãos, e alguns reaprender todos os dias, a ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele fala de várias formas. Ele fala pela pregação da palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, é o nosso texto central, 1 Coríntios 1, 21, diz, pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da, fale alguém, pregação. Deus fala através da pregação. Você nesse momento está ouvindo Deus falar, amém? Pela pregação, pela palavra, Deus continua falando. Deus fala pelas circunstâncias, na palavra. Ainda em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Deus escolheu as coisas mais loucas deste mundo para que os sábios ficassem perdidos. Deus, Ele fala através das coisas que acontecem nas nossas vidas. Preste atenção, aprenda a ouvir a palavra de Deus. E Deus também fala através de irmãos. Aqueles que falam conosco, nos aconselham, baseados na palavra. Quem pode ler para mim 2 Pedro 2,16? Bem rápido, 2 Pedro 2,16. Irmã, aqui foi a primeira vez que um pastor falou com um jumento. Não. Desculpa, não é. Ele conversou. É claro que não é o jumento, vocês sabem toda a história, enfim, do texto que nós temos como referência 2 Pedro 2,16. Mas uma vez eu era menino novo lá em Ribeirão. E aí eu estava vendo um irmão mais velho na fé do que eu, e ele estava se envolvendo com algumas coisas muito feias, algumas coisas pecaminosas. E eu fui conversar com ele e falei, olha, não vá por esse caminho. Eu não sou ninguém, eu sou novo, convertido, mas eu sei que isso é uma coisa muito ruim para a sua vida, para a sua esposa. Aí ele olhou para mim e falou assim, tá bom, vou ouvir você. Se Deus usou um jumento na Bíblia, pode usar você também. Até hoje eu não sei se foi um elogio, eu não sei se foi enfim. Dessa história eu acho muito interessante, só estou lembrando uma coisa. A questão não foi o jumento falar com o profeta, a questão foi a calma de Balaão argumentando com a bichinha, né? Conversando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Né? Parece aquele desenho do Shrek, né? Lembra ele? E o burro. Um irmãozinho, humilde, simples, que nessa sociedade não seria ninguém, chega para o pastor e diz, pastor, eu vou repreendê-lo. É claro, com 2 ou 3 testemunhas. Ou chega para um irmão mais abastado, cheio de diplomas na parede,
vai dar um estudo. Ah, eu não aceito, vindo de tal pessoa que não tem tantos diplomas como eu. Certas pessoas para nós não passam de jumentos. E nós? Somos ou não somos iguais uns aos outros? Somos ou não somos apenas servos? Não era uma jumenta, era um próprio anjo, era a palavra de Deus. E nós precisamos ser humildes para aprender a ouvir conselhos. Até mesmo nós, pastores, precisamos entender que nunca devemos parar de ouvir conselhos, amém? Nunca devemos parar de buscar orientação, buscar aqueles que possam ser nossos tutores, nossos aios, aqueles que podem nos ajudar. Precisamos cada vez mais buscar a Deus em humildade e buscar conselhos, talvez uma multidão, se possível. Ouça Deus falar, porque o louco, ele vê o que ninguém vê, ele ouve o que ninguém ouve, e terceiro, o louco vê o que ninguém vê. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você não pode ver, mas Deus já preparou para você. Isso é fé. Fé, como diz em Hebreus 11, verso 1, depois você pode ler, é o firme fundamento daquelas coisas que você ainda não viu. Isso é fé. Fé é o primeiro, firme fundamento, é a base, é aquilo que nós cremos. Fé, em outras palavras, é acreditar naquilo que está escrito na Bíblia. Sem firme fundamento não pode haver fé. Não é como aquela arma pentecostal que você põe na cabeça de Deus e diz, me dá tudo o que eu quero. Isso não é fé. Fé é acreditar nas Escrituras, é colocar a sua confiança. E se é fundamentado na palavra, pode crer, pode ter fé, porque vai acontecer, amém? Eu não vi ainda, eu não posso ver, mas eu sei que vai acontecer, porque Deus prometeu. As provas das coisas que se não vê, diz lá em Hebreus, você não vê, mas se você crer, você vai conseguir ver o que ninguém mais vê. Loucura! Mas eu sei que pode acontecer. Eu sei que Deus é todo-poderoso e vai fazer acontecer. Eu sei o que o meu Deus pode fazer. Eu vejo almas salvas. Eu vejo as igrejas crescendo. Eu estava, pela primeira vez que eu passei nas igrejas aqui em Uberaba, nós não tínhamos nada em Jaboticabal. Nada. Era um projeto missionário. Eu recém-formado do seminário, recém-ordenado ao ministério, recém-casado e recém-missionário, visitando as igrejas, desafiando as igrejas a virem conosco para que juntos nós pudéssemos iniciar uma igreja naquela cidade. Eu tinha que confiar que vocês podiam ver aquilo que eu via. Eu não via uma igreja em Jaboticabal, mas eu cria que Deus podia fazer. Passaram-se 10 anos, e hoje eu posso retornar às igrejas e dizendo, aquilo que vocês viram pela fé, hoje vocês podem ver pelos seus próprios olhos. Deus foi bom, Deus foi fiel. Lá tem uma igreja formada, uma igreja com pastor em tempo integral, irmãos salvos, e eles estão cheios de projetos e sonhos. Eu sei o que Deus pode fazer, porque eu via, eu sonhava, e hoje eu posso olhar e ver tudo o que Deus fez. Ter visão, ter fé, é planejar, é plantar para colher, porque Deus vai mandar chuva. Tenha visão. Em Mateus capítulo 9, versículo 36 a 38, Mateus 9, versículo 36 a 38, eu leio para você.
No texto de Mateus, capítulo 9, versículo 36, diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e cansadas como ovelhas que não têm pastor. Então disse eu aos discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Roguem, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a colheita. Você consegue levantar os teus olhos, levantar a cabeça, tirar os seus olhos do próprio umbigo e enxergar? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: olhem, levantem as cabeças, vejam os campos brancos para a colheita. Vocês não estão enxergando? O apóstolo Paulo ontem, ele nos fala no texto lido, ele dizendo: olhem o tempo que nós estamos vivendo. Vocês não conseguem, ao assistir televisão, ao ver todas as coisas que têm acontecido no Oriente Médio, diante da política, diante de tudo que nós temos vivido, que o tempo está acabando? Você não consegue ver? E nós que vemos o que ninguém vê. Jesus, Ele viu o que os discípulos não estavam vendo. Por isso Ele anunciou: a seara ela é grande. E aí Ele denunciou: poucos são os ceifeiros. Cada vez menos. Conversando com o pastor, a gente estava comentando, há algumas décadas atrás, nós víamos nas classes de seminário 15 alunos, dos 15, uns 12, 11 iam para o ministério. Hoje, nós temos 20 alunos, um vai para o ministério, 2. Poucos são os ceifeiros, falta visão missionária. É uma afronta ao pedido de oração de Jesus, o verso 38, orem, roguem ao Senhor da seara, que levante pessoas que possam ver o que ninguém mais vê, que o tempo está acabando, que as igrejas estão dormindo. Que loucura! Nós precisamos ver o que ninguém está vendo. Quarto, terminando. O louco, além de falar sozinho, de ouvir coisas, de ver o que ninguém vê, o louco é corajoso. Já viu isso? O louco, ele é corajoso. Viu aquele vídeo que tem de um rapaz que entrou na jaula do leão e foi lá orar pelo leão, botou a cabeça na mão do leão, todo mundo falando: sai daí, seu louco! Mas ele não tinha medo algum. Ele foi devorado, mas ele não tinha medo algum. Não teve medo. 1 Coríntios 1,18 diz assim, 1 Coríntios 1,18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os crentes. Que loucura! O apóstolo Paulo precisava ser muito louco para ter tamanha coragem de pregar um evangelho tão puro, tão radical, sem se preocupar. E as pessoas, elas realmente estavam descontentes. Mas este é o caráter da pregação. Esse é o caráter do servo de Deus, uma pessoa corajosa. Se você olhar ali em Atos 18, você vê Apolo, um corajoso servo de Deus. Se você ler Atos 5, você vai ver a coragem de Pedro. Se você ler Atos 17, você vai ver como Paulo, ele era corajoso, ele não tinha, como se diz, papas na língua, porque ele pregava a Cristo crucificado. E todos eles corriam risco de vida. Hoje, tenho visto muitas pessoas que tomam muito cuidado em não desagradar familiares. Não,
pastor, o senhor vem, tudo, mas eu tenho, quase que dizendo, né, pastor, deixa meus parentes descrentes quieto. Quase que dizendo isso. Não vai tentar evangelizar ninguém não, o senhor pode até vir almoçar com a gente, mas eu tenho uma tia católica, tenho um tio espírita, tenho um primo, um bandista, tenho o time completo, né? Dá para fazer 2 timinhos ali, enfim, tenho isso, tenho aquilo, tenho camisa 11, tenho tal, toma cuidado com o que o senhor vai falar. É a realidade que nós estamos vivendo. Tinha um irmão na minha igreja, quando ele estava feliz comigo, contente comigo, ele me chamava de pastor Daniel. Quando ele estava meio desgostoso, principalmente quando acabava a mensagem, e aí ele tinha escutado alguma coisa que ele meio que não gostou, ele esperava todo mundo ir embora, e eu via ele lá em pé na porta, assim. Eu percebia que ele ficava assim. Senhor, aí eu chegava para ele e falava, irmão, preciso falar com você. Quando ele me chamava de irmão, eu já sabia que vinha bronca. Ele sentava de canto. Especificamente naquela noite, eu tinha falado sobre jogos de azar, sabe? Loto, cena, jogo do bicho, essas coisas. Loteria esportiva, que não é certo crente se envolver em jogos de azar. E eu não sabia, mas ele fazia uma fezinha lá toda semana. E aí o argumento dele era que, legalizado pelo governo, então não era pecado. Falei, não, você ouviu a mensagem, o senhor ouviu a mensagem, ouviu a palavra, não, porque tal, e ele começou a ficar, né, até meio exaltado, porque ele não queria mudar de opinião. Aí chegou uma hora, sabe, que às vezes a gente precisa ser direto. E eu disse, irmão, é o seguinte, eu não abro mão da minha prerrogativa, às vezes a gente usa umas palavras meio difíceis para impressionar, eu não abro mão do meu direito de pregar contra o pecado. Isso também inclui jogos de azar. E se o irmão quiser ficar conosco, então se prepare, porque a coisa vai piorar. Aí ficou assim. Aí quando eu vi, eu já tinha falado. Desculpa, perdão, irmãos. Eu já tinha falado. Eu terminei dizendo, ou você abandona o pecado, ou você abandona a palavra de Deus. Fazendo isso, não dá para ficar com os dois. Aquele homem, ele estava agredindo, não a mim, mas agredindo a Deus. Nós precisamos de crentes que não negociem o Evangelho, que vivam e preguem a Bíblia como ela é. Amém? 1 Coríntios 4, versículo 21, diz assim, que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Pode escolher. Eu posso pregar duro contra o pecado, porque eu quero agradar a Deus, ou se você colaborar, nós podemos entrar aí num acordo e ter um culto mais agradável, e aí você abandona o pecado do mesmo jeito. O apóstolo Paulo, ele foi corajoso. O apóstolo Paulo, ele tinha realmente uma pregação corajosa. 1 Coríntios 2, versículo 1, nós lemos, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, é aquele boca perfumada, né? Pregação de seda, não, comigo não, violão. Porque nada me propus entre vós, senão a pregar a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco com fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Que corajoso, amém? Como nós precisamos de crentes que são corajosos. E para terminar, o louco, ele é corajoso, e o louco, ele é sábio. Você percebe uma sabedoria na loucura? Talvez você fale, mas é incoerência, pastor. O louco é sábio, porque a gente precisa entender o que é sabedoria. Porque eu não falo de sabedoria humana. Em 1 Coríntios 1, versículo 24, diz assim,
Mas para nós que somos chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de... Fale alguém. A sabedoria é de Deus. Então, quando nós falamos de sabedoria, é uma sabedoria que vem de Deus, não é nenhum tipo de razão humana. Você conhece aquela história? O rapaz estava dirigindo, e aí de repente ele sentiu um tranco, um buraco, passou por cima, o pneu passou num buraco, e os parafusos da roda pularam tudo fora. E a roda saiu e o carro... E ele parou rapidão, né? Desceu do carro e viu que os parafusos da roda dianteira tinham saído. E o carro justamente quebrou na frente de um hospício, um manicômio. E tinha um louco que sempre ficava em cima de uma escada, lá no muro, olhando para a rua assim. E o carro quebrou ali, e o rapaz ali preocupado, ia de um lado e passava a mão na cabeça, o que eu faço? O celular não dava área, e ele olhava para o doido lá em cima do muro, olhando para ele, nossa, com medo, e ele andando para lá e para cá, e o louco falou, tio. Ele olhou assim e falou assim, tira um parafuso de cada uma das 3 rodas, fica com 3 parafusos, coloca os 3 parafusos na roda que está solta e você consegue chegar até a oficina mecânica. O louco falou isso para ele, olhou assim e falou, puxa, mas que ideia, certinho, né? Olha, é fácil. Falei, mas peraí, rapaz, você não é louco? Ele falou, eu sou louco, não sou burro. Finzinho da mensagem, irmãos, né? Sabedoria é diferente de loucura. A Bíblia fala que é o poder de Deus. É só o que Deus pode fazer, sabedoria. E como nós precisamos de sabedoria, é dada por Deus. Está lá em Tiago 1,5, peça a Deus que Ele te dá liberalmente. Inteligência, cultura, são coisas diferentes de sabedoria. Muitos sábios foram taxados de loucos. Sem muitas palavras humanas, a sabedoria de Deus ela é simples. 1 Coríntios 2:2 diz, porque nada me propus entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Sabedoria de Deus. Salomão pediu sabedoria, 1 Reis 3:9, para fazer a vontade de Deus. Ele era inteligente, ele soube o que pedir, e Deus deu muito mais. Meus irmãos, Deus vai cobrar de você. Se Ele te colocou naquela escola, naquele trabalho, é porque Ele vai te dar sabedoria para você ser uma bênção naquele lugar, para que ali seja o seu campo missionário. Peça sabedoria a Deus. Deus, como eu faço para ganhar meu patrão para Cristo? Como eu faço para ganhar os meus colegas de escola, de faculdade para o Senhor? E mesmo que eles te chamem de louco, porque você não quer encher a cara ou usar droga, Ele vai te dar sabedoria para que você faça a vontade de Deus. E eu termino. Último. O louco, ele é diferente. Em Atos, capítulo 26, versículo 24, Atos 26, 24, eu vou ler para você. No texto de Atos, capítulo 26, versículo 24, diz assim: e dizendo ele isso em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade, de um são juízo, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se faz em qualquer canto. Eu quero ler o verso 28. E disse Agripa a Paulo: por pouco não me persuades a me fazer cristão. O apóstolo Paulo aqui, ele está sendo inquirido por Festo, e o próprio Festo, ele diz: você está louco, Paulo. Ele não sabe o quanto ele estava certo em julgar Paulo daquela forma, mas também, naquela situação, nós encontramos que quase ele se converte.
Paulo, ele sabia da situação que ele se encontrava. Mas o louco nem sempre faz aquilo que é normal, daquilo que se espera, daquilo que é natural, normal na sociedade. Senão ele não seria louco. O normal para Paulo seria entrar nos eixos, dançar conforme a música, abaixar as orelhas e aceitar o que estava sendo dito. Mas os loucos, eles têm a sua própria filosofia, os seus próprios princípios de vida, os seus próprios valores, que não são negociáveis. Já viu aquela frase que diz, louco que é louco, rasga dinheiro? É uma coisa assim. Taca pedra em avião também, outras coisas, mas nós vamos falar só sobre rasga dinheiro. Não dá valor ao dinheiro, fama, status, sociedade. No texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 a 8, diz assim, e eu estou terminando. Filipenses, capítulo 3, versículo 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo, e na verdade tenho também por certo, por perda, todas as coisas por excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e considero como escória para que possa ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo abriu mão de tudo aquilo que ele tinha de mais importante para ganhar uma coisa ainda melhor, Cristo. Irmãos, eu sei o valor das coisas, eu sei o valor do dinheiro, mas o dinheiro não tem valor para mim. Já ouviu falar daquelas pessoas que têm preço? Já ouviu? Fulano de tal tem preço. O corrupto tem preço. Judas, ele valia quanto? 30 moedas. Esse era o preço de Judas. Uma vez uma menina estava indo para a igreja junto com a outra moça, e as duas estavam indo, e uma irmã da igreja tinha começado a trabalhar numa sorveteria. E aí as duas amigas dela estavam indo, e aí essa menina que estava na sorveteria não ia na igreja, porque ela tinha que ficar lá no balcão da sorveteria. O que ela fez? Ela disse, não vai na igreja não, fica aqui comigo, que eu estou sozinha na sorveteria. Ela falou, não, preciso ir para o culto, senão o pastor vai ficar bravo, tem que ensaiar no coro. Falou, não, fica, se você ficar te dou um sorvete. Ela ficou. E aí eu te pergunto, qual o seu preço? Mais ou menos, fala para mim aí. Quanto que você custa? Eu posso dizer que o meu preço foi o sangue precioso de Jesus Cristo. Esse foi o valor. Foi de graça, mas custou muito caro para o Filho de Deus. E muitas vezes as pessoas, simplesmente o preço delas é o que vão falar de mim no Instagram. Paulo, ele era louco. Em Atos capítulo 20, acho que é o último texto que nós vamos ler, Atos, é o último texto, Atos 20, versículo 22, diz assim: E agora eis que ligado eu pelo meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, que tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele não dava valor até na sua própria vida. Se eu a perder, é para Cristo. Sabe, meus irmãos, que diferente. Nós precisamos ser diferentes. Para o mundo é loucura, mas para nós que somos servos de Deus, nadar contra a correnteza é o caminho certo. E eu termino contando uma história. Inclusive é um cientista das faculdades mentais, um estudioso da mente humana, um cientista chamado Philip Pinel.
Olha o nome do homem. Philip. Acho que é por isso que chama a pessoa meio doida de Pinel. Falando de tal, tá Pinel. O nome dele era esse mesmo, Philippe Pinel. Ele disse: a loucura é considerada como pensamento anormal pela sociedade, mas não quer dizer que a pessoa esteja doente da mente, mas pode ser simplesmente uma maneira diferente de ser julgado pelos outros. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas estão na igreja, mas não querem ser diferentes do resto da sociedade. Os crentes não querem ser diferentes do mundo, não querem sofrer todas as pressões e acabamos sendo iguais aos outros. Você entende que é preciso ser diferente? Que você precisa buscar a fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? E eu digo, se você desejar ser alguém que é louco por amor a Cristo, além de todas estas coisas que você ouviu, que o louco ele vê, ele ouve, ele fala, ele é corajoso, ele é sábio, mas ele é diferente. Uma das coisas que você vai ganhar é a grande graça e a bênção do Senhor Jesus Cristo, de um povo que não pertence a esse mundo, mas pertencemos ao céu. Amém?